Falaremos agora sobre o procedimento de apuração da responsabilidade por improbidade administrativa. Já vimos que a improbidade não tem natureza penal, ela tem natureza administrativa, mas a tramitação da sua apuração, ela se dará de forma judicial. Então, vamos abordar, a partir do artigo 14, qual é o procedimento para essa tramitação. Vem comigo, então, aqui para o quadro, considerando que nós já estamos atualizando a lei de improbidade com as modificações da lei 14.230 de 2021. Vem comigo, então, para a análise do artigo 14, que diz: qualquer pessoa pode representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada uma investigação destinada a apurar a prática de uma improbidade. Então, o procedimento hoje ele está muito amplo, ele permite que qualquer um vá lá e promova a apuração. Qualquer pessoa pode representar. Representar é denunciar. A quem? A autoridade administrativa, para que esta autoridade promova a investigação. Aqui, relembrando que em 2021 foi aprovada a nova lei de improbidade. A nova lei, que é a lei 14.230, que fez apenas alterar modificações da então lei vigente, que é a 8.429. Então, por meio desta nova lei, foram alteradas algumas disposições da lei vigente até então. Ela não revogou a lei, ela alterou disposições da lei 8.429 de 92, que é justamente a que nós estamos estudando. Em resumo, ambos os textos legais, eles contribuem para promover o respeito ao interesse público que os cargos demandam, assim como também servem para definir punições cabíveis a qualquer ato de improbidade administrativa, que foi exatamente o que nós vimos no bloco anterior. Trabalhamos com a lei 8.429, mas ciente das modificações provenientes da lei 14.230. E uma vez que nós já conhecemos as modalidades de improbidade, uma vez que nós já vimos quais as sanções cabíveis, a exclusão da modalidade culposa, a necessidade de demonstração de perda real, porque agora é preciso que se demonstre a perda real de patrimônio e não apenas o dolo genérico e presumido. Então, diante de tudo isso, nós vamos agora falar do procedimento administrativo e principalmente das mudanças no rito processual, porque essa é a aula de falarmos sobre a mudança processual. Então, já vi que quem vai denunciar é qualquer pessoa denunciar a autoridade. Parágrafo 1º. A representação, que será escrita ou pode ser reduzida a termo e assinada. Ela conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Ela será escrita ou reduzida a termo e assinada. Então, não existe apenas representação verbal. A pessoa pode até chegar num órgão público, numa ouvidoria, denunciando verbalmente, mas tem que ser reduzida a termo e assinada. Parágrafo 2º. A autoridade rejeitará a representação em despacho fundamentado, ou seja, apresentando a devida motivação, se esta não contiver as formalidades e a rejeição não impede a representação pelo Ministério Público. Então, ela tem que ser escrita ou passada a termo. Existem formalidades que são requisitos mínimos. É possível rejeitar a representação? Sim. Mas, uma vez rejeitada, nada impede que o Ministério Público queira, por sua própria conta, dar continuidade. Parágrafo 3º. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observando a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Aceitou? Passa para o procedimento. Então, é o que nós temos aqui a princípio. A lei de improbidade original, ela previa que a ação de improbidade teria rito ordinário e poderia ser proposta tanto pelo Ministério Público quanto pela pessoa jurídica. Essa lei já veio dar exclusividade ao MP, embora o entendimento do Supremo já seja contrário. E, desse modo, quem é que vai aplicar, quem é que vai apresentar a improbidade é qualquer pessoa que tenha interesse, pode sim ir lá e fazer a representação à autoridade pública para que seja promovida a ação de improbidade.
E assim, prosseguimos, já que nós já conhecemos as modalidades. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da existência de um procedimento administrativo para apurar a prática da improbidade. A comissão processante. O Ministério Público ou o Tribunal de Contas poderá, a requerimento, designar um representante para acompanhar o procedimento administrativo. Então, vamos lá para o nosso esqueminha. Quem é que vai representar? Qualquer pessoa. Então, eu começo por uma representação. Representação que vai ser feita por qualquer pessoa. Quem apresenta a representação é qualquer pessoa. Apresenta a representação para quem? Ele volta aqui e diz, representa a autoridade administrativa que vai instaurar a investigação. Representa para a autoridade administrativa. Qualquer pessoa vai lá e encaminha a representação. A comissão processante, porque a autoridade administrativa vai encaminhar para uma comissão processante. É essa comissão processante que vai dar conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas sobre a existência de um processo para apurar a prática da improbidade. A partir daqui é que começa o procedimento. Diz o 16. Na ação por improbidade poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente um pedido de indisponibilidade dos bens. Lembram disso? Fundamento contido lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Mesmo antes do surgimento da lei de improbidade, já existiam medidas cautelares que poderiam ser aplicadas ao improbo antes da lei ser criada, justamente para proteger patrimônio e assim ter condições de futuramente ressarcir ao erário. Então, é o que nós temos aqui no artigo 16. Na ação de improbidade, poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente. É possível formular um pedido de indisponibilidade dos bens do réu. Esse pedido será formulado para quê? Para garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Então, eu posso pedir o bloqueio desses bens para que lá na frente eu consiga garantir o ressarcimento ao erário, tá bom? Então, tá aqui o esqueminha. Qualquer pessoa representa a autoridade administrativa e uma comissão vai encaminhar ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas. É possível, sim, pedir o bloqueio desses bens para que eles não sejam vendidos, dilapidados, doados e assim venha a dificultar o futuro ressarcimento ao erário. Parágrafo 1º. O pedido de indisponibilidade poderá ser formulado independente de representação. Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras, inclusive no exterior. E esse pedido apenas será deferido, olha como é importante essa parte, esse pedido apenas será deferido, concedido, mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. E desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento nos respectivos elementos. Tá bem? Ou seja, aqui temos o procedimento. Aí temos o procedimento. Observem. Qualquer um denuncia? Sim. Qualquer um denuncia, vai para a autoridade, encaminha para a comissão, que comunica ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas. Somente. Então, o pedido pode ser formulado independente de representação, mas existem critérios que eu devo levar em consideração. Tem que demonstrar, no caso concreto, o perigo do dano irreparável e o juiz tem que se convencer que realmente é necessário, tá bem? Então, esse procedimento aqui é novidade, isso aqui não existia. Total novidade. Total novidade, isso aqui não existia. Assim, vamos adiante.
Parágrafo 4º. A indisponibilidade poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu. Isso aqui também cai em prova, é assim. Ok, o juiz vai decretar a indisponibilidade dos bens. Precisa ou não precisa ouvir o réu? Regra geral, precisa. Mas para tudo tem exceção. Regra geral, ele precisa ouvir o réu previamente no prazo de 5 dias. Mas se ele achar que a ouvida do réu vai ser temerária e até prejudicial, ele pode passar por cima dessa condicionante. Então, volta aqui para o parágrafo 3º. Ele diz no final: é possível após a ouvida do réu em 5 dias. A princípio, ele vai fazer a oitiva do réu. Mas se ele achar que essa oitiva pode prejudicar, ela pode ser decretada sem a oitiva, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida, ou então se houverem circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Parágrafo 5º. Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores indisponíveis não pode superar o montante indicado na petição inicial, porque pode ser que tenha mais de um réu, e aí vai bloquear o patrimônio de todos? Tem que ter cuidado. Por quê? Porque não pode ultrapassar o valor que está sendo discutido e que pode ser objeto de ressarcimento ao erário. Também importante. Por fim, temos que o parágrafo 6º indica que o valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a substituição por caução idônea. Às vezes ele bloqueia os patrimônios e lá na frente o indiciado vai lá e diz: olha, eu preciso desse bem porque ele é essencial para isso e para aquilo, então eu entrego algo em troca, a chamada caução idônea. É possível. Então, o que diz o parágrafo 6º é que é possível a troca do patrimônio bloqueado. É possível a troca do patrimônio bloqueado por uma caução idônea. Troca do patrimônio bloqueado por uma caução idônea. Certo? Parágrafo 7º. A indisponibilidade depende da demonstração da efetiva ocorrência de atos ilícitos apurados. Então, ela depende da demonstração da efetiva ocorrência. Eu tenho que ver que houve um ato ilícito e daí para frente é que é possível, sim, que aquele patrimônio possa ser dilapidado e venha a prejudicar os bens da pessoa que está indiciada e ela venha a não conseguir ressarcir o erário diante de uma ação de improbidade administrativa. Parágrafo 8º. Aplica-se à indisponibilidade, no que for cabível, o regime de tutela provisória. Da decisão que deferiu ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade, cabe agravo. Isso aqui também aparece muito em prova. Cabe agravo. No mais, a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano, sem incidir sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de natureza de multa. Nada de multa. O objetivo da indisponibilidade não é pagar multa, porque multa é uma sanção diferenciada. O objetivo da indisponibilidade é arcar com uma eventual necessidade de ressarcimento de bens ou de ressarcimento ao erário. Parágrafo 11. A ordem de indisponibilidade deverá priorizar veículos via terrestre, bens imóveis, móveis em geral, semoventes, navios, aeronaves, ações e cota de sociedade simples empresária. Tem uma ordem aqui. O juiz, ao apreciar o pedido, observa os efeitos práticos da decisão e é vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Ele protege aqui no parágrafo 3º a poupança. Assim como no parágrafo 4º, ele veda a decretação de indisponibilidade do bem de família, salvo se comprovado que aquele bem foi obtido de forma ilícita. Então, ele protege o bem de família em respeito à disposição contida lá no artigo, lá no Código Civil. Então, esses são os detalhes da indisponibilidade. Por que eu estou dando tanta relevância à indisponibilidade? Porque mudou muito. É um tema aqui que realmente a Lei 14.230 quis modificar. Então, nós vamos fazer aquele nosso esquema de colocar os principais pontos acerca da indisponibilidade dos bens
para você não esquecer na questão de prova. Então, vamos lá. Estou falando aqui que na ação de improbidade é possível sim o pedido de indisponibilidade de bens dos réus. Quais são as características mais importantes? Indisponibilidade dos bens dos réus, pode ser mais de um réu. Dos bens dos réus. Quais as medidas que vocês vão lembrar aí para poder entender essa indisponibilidade? O pedido, ele poderá ser formulado independente de representação, ele inclui a investigação, exame e bloqueio, inclusive de contas no exterior, tá? Só vai ser feito esse pedido quando restar demonstrado, no caso concreto, o perigo de prejuízo. A pergunta é, tem que ouvir as partes? Então, é o primeiro detalhe que eu coloco aqui para vocês. É necessário, sim, ouvir as partes? Regra geral, sim. Após a oitiva do réu, salvo situações excepcionais. Somente após a oitiva do réu em 5 dias. Salvo se o juiz entender temerário, ele pode lá determinar imediatamente, sem a oitiva do réu, tá bom? Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores não podem superar o montante devido. Então, em caso de mais de um réu, tem que lembrar que a somatória da dívida não pode superar o montante indicado. A somatória do bloqueio não pode superar o montante. Ah, são vários, justamente, não pode superar o montante, o valor total a ser bloqueado. O montante da dívida. Não é possível. Outro detalhe relevante também é que aplica-se a indisponibilidade da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa, cabe recurso. Cabe o quê? Agravo de instrumento. Para tudo cabe recurso. O nome do recurso é agravo de instrumento. É um recurso específico. Chamado agravo de instrumento. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o valor integral do dano, nós já vimos, e ela não vai incidir sobre multa civil ou acréscimo patrimonial. Não incide sobre multa civil. O objetivo dela é apenas garantir patrimônio para o ressarcimento. Sobre multa civil. Apenas ressarcimento. Também é relevante essa observação. Outra também, a ordem de indisponibilidade. Existe uma priorização, ordem de indisponibilidade. Qual é a ordem de indisponibilidade? Começa por onde? Veículos de via terrestre. Veículos terrestres. Depois de veículos terrestres, ele coloca bens imóveis, móveis em geral, bens imóveis. Depois é que vem bens móveis em geral. Imóveis, móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves. Semoventes. Navios. Aeronaves, dentre outros. Navios, aeronaves, dentre outros, tá? Então, esses eram os pontos que eu queria destacar com vocês sobre a indisponibilidade dos bens. O objetivo aqui é garantir que vai ter patrimônio para poder um ressarcimento ao erário futuro, se houver esse tipo de condenação. Mas destacando tudo que nós colocamos aqui no quadro, tá? Em conformidade com o artigo 16, tudo aqui é super importante para que você aplique essa medida que vai efetivar a possibilidade de futuramente haver um ressarcimento ao erário. Perfeito?
Voltando então aqui para o nosso quadro, o artigo 17. A ação para aplicação das sanções será proposta por quem? Nós vimos que é pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto no Código de Processo Civil. A ação segue o procedimento comum do Código de Processo Civil. Aqui a gente tem aquelas dificuldades, aquelas discussões acerca do rito. Isso por quê? Porque em agosto de 2022, o STF julgou um recurso extraordinário de agravo que decidiu sobre a aplicação retroativa ou não dessa lei. E o julgamento recebeu atenção especial pelo seu potencial de afetar o futuro político de uma série de figuras que queriam ocupar cargo em 2022. A discussão era se retroagia ou não retroagia. Aí aquilo que a gente já conversou anteriormente. Se por acaso a lei de improbidade tivesse natureza penal, teria retroagido. Por quê? Porque ela trouxe uma mudança significativa. A nova mudança não existe improbidade culposa. E muitos foram condenados por culpa, improbidade por culpa. Então, se essa lei tivesse natureza penal, eles teriam sim entrado com a ação, aliás, eles entraram com a ação, mas não obtiveram êxito, pedindo judicialmente que a lei retrocedesse para benefício do réu. Acontece que essa lei não tem natureza penal. Se ela não tem natureza penal, não há o que se falar em relação a retrocesso. Só retroage a lei penal e para benefício do réu, esta lei não tem natureza penal, ela tem natureza administrativa. Então, tudo isso está dentro desse procedimento indicado aqui no artigo 17. O STF, então, nesse caso, reforçou que o novo regime de prescrição mudou e que não havia irretroatividade, tá bem? Não retroage apenas quando se tratar de norma penal, não é o caso aqui. Então, vamos lá para o 17. A ação para aplicação da lei será proposta pelo Ministério Público seguindo o procedimento comum do CPC. Deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorreu o dano. A propositura prevenirá a competência do juízo para ações posteriores. Sim, ela vai puxar a competência do juízo para ações posteriores. Isso aqui é sempre muito importante para evitar qualquer tipo de divergência decisória. No mais, a propositura da ação prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriormente apresentadas. Aí vamos lá para o 17B. Já sei então que ela vai ser proposta pelo Ministério Público. Chego lá no 17B. Como é que o Ministério Público vai se portar diante dessa ação? O MP poderá, conforme circunstâncias do caso, celebrar acordo de não persecução civil, desde que haja o ressarcimento e a reversão à pessoa jurídica da coisa lesada. A celebração depende da oitiva do ente e da aprovação pelo Ministério Público, além da homologação judicial. Isso aqui também é super importante, novidade advinda das modificações da lei. Aqui é o 17B. Olha que está cheio, o artigo 17 está todo modificado. Recebeu inúmeros acréscimos, recebeu vários parágrafos. Se você voltar aqui um pouco, ele já começa no parágrafo 4º, porque os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º e o 4º original foram revogados. Começa no 4A. Aí vai lá para o artigo 5º, fala da petição. Aí chegamos no artigo 17B. O que é que o 17B, então, vai nos indicar? Que o MP pode celebrar este tal de acordo de persecução criminal, persecução civil. Acho bem legal, porque através desse acordo não vai ter ação de improbidade. Então, vamos destacar também aqui no quadro os principais pontos desse acordo. Eu estou montando esquemas para facilitar mesmo o estudo desta lei, que é uma lei cheia de detalhes. Então, o MP pode, conforme as circunstâncias do caso concreto, ele pode celebrar um acordo de não persecução civil. Acordo de não persecução civil. Para não dar continuidade àquela ação de improbidade. Agora, para isso, devemos seguir algumas regrinhas. Primeiro, existem requisitos. Eu preciso ter que dele advenha pelo menos os seguintes resultados. Quais são os resultados desse acordo? Eu preciso, a partir daqui, ter o integral ressarcimento do dano e a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem devida. Então, ressarcimento
e, ao mesmo tempo, a reversão a PJ da vantagem devidamente obtida, ainda que oriundo de um agente público. Reversão. Reversão à pessoa jurídica. Da vantagem indevida. Então, aqui são os resultados. No mais, é necessário também que a celebração de acordo, ele depende de alguns requisitos. Então, requisitos desse acordo. O que é considerado imprescindível nesse acordo? A oitiva do ente federativo lesado, em momento anterior ou posterior à ação. Oitiva do ente lesado. Esse aqui é o ente federativo, que saiu prejudicado. É necessário ainda a aprovação em até 60 dias pelo órgão competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis. Então, aprovação dos arquivamentos de inquérito. De inquérito civil. E, por fim, eu ainda preciso da homologação judicial. Então, isso aqui é necessário, caso o objetivo aqui seja realmente celebrar o acordo de não persecução civil. Tudo isso aqui é imprescindível. Lembrando sempre que, em qualquer caso, a celebração desse acordo, ele considera a personalidade do agente, a natureza, circunstâncias atenuantes, agravantes. E a apuração do valor a ser ressarcido deverá ser feito pelo Tribunal de Contas. Um último detalhe, em caso de descumprimento, o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos. Caso de descumprimento, punição. Qual seria a pena, punição pelo descumprimento? Proibição de novo acordo por 5 anos. Novo acordo por 5 anos. Pronto. Então, destaque aqui para os pontos que eu considero super relevantes em relação ao acordo de persecução civil. Prosseguindo, então. Vimos o 17B, vamos lá para o 17D. A ação de improbidade é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal e não constitui ação civil, sendo vedado o seu ajuizamento para controle de legalidade de políticas públicas. Ela não tem natureza civil, ela tem natureza administrativa. Então, ela não é utilizada para fazer controle de políticas públicas, ela é utilizada mesmo para punir, para sancionar aquele improbo que descumpre algo previsto em lei, seja no enriquecimento ilícito, no prejuízo ao erário ou simplesmente nos atos violadores de princípios, ok? Fechamos aqui uma parte do procedimento. Na próxima aula, voltaremos com a parte final acerca dos procedimentos da lei de improbidade. Te espero então.